Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais para passar para vocês no dia de hoje, dia 29 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia do G1: Banco Central anuncia que lançará cédula de R$200 em agosto. Matéria assinada pelo Alexandro Martello, do G1 de Brasília, para iniciar o Resumo News dessa quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Então, o Banco Central informou nessa quarta que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, aprovou o lançamento de uma cédula de R$200 que vai ter como personagem o Lobo-Guará. De acordo com a instituição, a nova cédula vai entrar mais ou menos em circulação no final de agosto. E a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$200 em 2020. Essa é a primeira vez em 18 anos que o real vai ganhar uma cédula de novo valor. E o anúncio do lançamento da nova nota provocou aí alguns memes nas redes sociais, mas não vamos entrar em meme no momento. A diretora de administração do Banco Central, a Carolina de Assis Barros, disse que a nova cédula ainda está na fase final de testes de impressão e que a, abre aspas, boa prática internacional, fecha aspas, recomenda que não sejam revelados os elementos da cédula até estar pronta. Por isso, ela disse que não foi divulgada a imagem da nova nota de R$200, porque isso só será feito no final de agosto, quando ela já estiver em circulação. Hoje existem 6 tipos de cédula em circulação: a de R$2, as de R$5, as de 10, as de 20, a de 50 e a de R$100. A Carolina Barros afirmou que a instituição está atenta à demanda da população por mais meio circulante. Abrindo aspas para ela: se a demanda existe, a gente precisa atender. A gente não sabe por quanto tempo essa demanda adicional por dinheiro vai durar. Ainda continuando, segundo ela, em momentos de incerteza, como atualmente, durante a pandemia, as pessoas tendem a fazer saques e acumular dinheiro. E, abrindo aspas para ela, isso não é um fenômeno do nosso país. E isso gerou um aumento expressivo de demanda das casas impressoras. Ainda de acordo com a diretora, o Conselho Monetário Nacional autorizou nessa quarta o valor de R$113 milhões para a impressão de 450 milhões de cédulas de R$200 e 170 milhões de cédulas de R$100. Isso me lembra aqueles memes tipo, como é que a gente faz para deixar de ser pobre, né? É muito simples, é só imprimir dinheiro. A próxima notícia do portal Terra: Estados Unidos anunciam retirada de 12 mil soldados da Alemanha. Bom, as Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram nessa quarta-feira planos para retirar cerca de 12 mil soldados da Alemanha em consequência da longa disputa do Trump com o país europeu, a Alemanha, Mas disseram que quase metade das tropas vai continuar na Europa devido aí às tensões com a Rússia. O Trump anunciou no mês passado a intenção dele de cortar em cerca de 1/3 o contingente de 36 mil soldados norte-americanos na Alemanha, acusando a Alemanha de não cumprir a meta de gastos de defesa da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é lá dos países do Atlântico Norte, A gente não é do Atlântico Norte, enfim. E também está acusando a Alemanha de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio. O Trump disse que, vou abrir aspas para ele aqui, não queremos mais ser os otários, disse aí o Trump a repórteres na Casa Branca nessa quarta sobre essa decisão. De novo abrindo aspas para ele: estamos reduzindo as forças porque eles não estão pagando suas contas, é muito simples. E o secretário de defesa norte-americano Mark Esper, ele não retratou a retirada de tropas nesses termos e diz que o plano será efetuado de forma que não atrapalhe a OTAN e nem os esforços dela para deter avanços russos. Isso principalmente depois a anexação da Crimeia por Moscou em 2014. Não sei se vocês lembram, mas a Rússia anexou essa parte da Crimeia, que fica ali perto da Ucrânia, fazia parte da Ucrânia, se eu não me engano. E nesse momento, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem aqueles países da Europa, a Europa alta Europa, não o leste europeu, a Europa, o auge, e os Estados Unidos também, essa galera, elas estão se juntando para combater a Rússia, Eles não gostam da Rússia, então eles estão indo contra a Rússia. A próxima notícia do G1:
Rússia anuncia que aprovará registro de vacina para a Covid-19 já em agosto, mesmo antes de teste em larga escala. A primeira vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento na Rússia vai receber aprovação regulatória local ainda em agosto, ou seja, mês que vem, de acordo com o governo russo lá do Vladimir Putin. A Tatiana Golikova, que é a vice-primeira-ministra da Rússia, afirmou que o imunizante, a vacina em desenvolvimento no Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia em Moscou, tem o registro previsto para agosto de 2019, com a condição de outro ensaio clínico para 1.600 pessoas ser realizado em seguida. Ela completou dizendo que o início da produção está previsto para setembro de 2020. O cronograma citado por ela, confirma as previsões divulgadas anteriormente, que não indicam que haverá oferta do imunizante para a população logo após essa etapa de aprovação local. Vou abrir aspas aqui para Tatiana Golikova. Os ensaios clínicos começaram. Sua conclusão e registro estatal estão planejados para setembro. O primeiro lote está previsto para ser produzido em outubro de 2020. Bom, sobre a vacina do Instituto Gamaleya, uma fonte da agência Reuters, que geralmente as informações que vêm pra gente no Ocidente, que vem do Oriente, ou então que vem do leste europeu, ou então que vem da Rússia, vem da Reuters, E uma fonte da agência da Reuters, próximo ao desenvolvimento, afirmou que a aprovação será nas 2 primeiras semanas de agosto. A fonte inclusive disse, abre aspas, 10 de agosto é a data esperada, mas seguramente será antes de 15 de agosto. Todos os resultados experimentais até agora são altamente positivos. Ainda segundo a Reuters, o Instituto concluiu esse mês os primeiros testes em humanos com essa vacina. Essa vacina é baseada em adenovírus. Enfim, curioso. Pergunta pro Átila, eu não sei falar sobre isso. E espera-se iniciar os testes em larga escala em agosto. E o Brasil está envolvido nisso porque tem gente querendo. No Brasil, pelo menos 2 estados já se manifestaram dando interesse nessa vacina. O representante do governo estadual do Paraná teve nessa semana com o embaixador russo para discutir uma possível parceria e ofereceu a estrutura do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, para a produção. Em São Paulo, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, conhece seu sobrenome, Dimas Covas. Ele afirmou durante a coletiva dessa quarta que o governo da Rússia procurou o governo de São Paulo para se associar na produção da vacina. Vou abrir aspas para o Dimas Covas. Nós fomos procurados por emissários do governo russo, porque essa vacina é feita no Instituto Estatal Russo. Enfim, eles queriam saber se nós poderíamos nos associarmos a eles para a produção dessa vacina. E o entrevistado da Reuters, dessa agência, destacou que o Kremlin, que é o governo russo, está determinado para que a Rússia seja o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina. A velocidade com que a Rússia está se movendo para lançar a vacina levou alguns meios de comunicação ocidentais a questionar se Moscou está colocando o prestígio nacional à frente da ciência e da segurança. Foi o que disse esse entrevistado da Reuters. Bom, o chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, que está coordenando e financiando os esforços pela vacina, disse, por meio do seu chefe, o Kirill Dmitriev, que tá tudo seguindo as regras, tá tudo segundo a lei e que eles estão trabalhando bastante. E tem uma citação interessante dele, abre aspas. Assim como o Sputnik foi o resultado de cientistas russos muito talentosos, nossa pesquisa de vacinas é baseada no trabalho de grandes cientistas russos. Bom, eu aceito vacina russa, vacina chinesa, vacina dos Estados Unidos, vacina americana, vacina, da Inglaterra, vacina francesa, eu aceito qualquer vacina. O importante é que venha alguma, Bom, a primeira rapidinha de hoje é sobre futebol, na verdade as duas são, mas a primeira é sobre o Flamengo. Contrato fechado aí, segundo o Mauro César Pereira, agora o Flamengo tem um novo treinador e ele é espanhol, é o Domenech Torrent. Eu não sei se é assim que se fala o nome dele, mas cara, se for Torrent eu vou ficar triste, porque Torrent é um nome muito legal. Então o Domenech Torrent será o novo técnico do Flamengo, segundo o Mauro César Pereira, ele assina na quinta-feira. Ele que já foi auxiliar do Guardiola. E a outra rapidinha que abalou as redes sociais foi um vídeo do Marcelinho Carioca hoje, que ele foi lá visitar o Jair Bolsonaro e entregar a nova camisa do Corinthians para ele. Segundo o Corinthians, não foi uma ação premeditada do clube e nem do patrocinador, o Banco BMG, foi uma ação totalmente do Marcelinho Carioca.
Então aí é uma pena que o Marcelinho Carioca esteja aí se misturando com... Eu não sei se o Marcelinho Carioca também é uma grande pessoa, mas enfim. Não acho que ninguém esteja aí ao nível do Jair Bolsonaro. Enfim. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, porque é muito importante a divulgação, o boca a boca. Se inscreve se você não é inscrito, se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum dos múltiplos agregadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed para não perder os próximos episódios do Resumo News. É isso, eu vou ficando por aqui. Também acompanhe o outro podcast da família Resumetec Podcast, o República dos Bananas, que lá tem muita coisa legal. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Beijo pra vocês. Tchau!